E aí, a gente até tem discutido bastante, até misturando um pouco de política com técnica, e técnica, inclusive, do próprio Banco Central. A gente vê que o Federal Reserve ainda está discutindo, né, os cortes aí em meio a todo esse cenário econômico dos Estados Unidos. Só que a escalada, né, protecionista do Trump tem reacendido aí pressões inflacionárias ou até discussões a respeito sobre inflação e como que isso vai afetar efetivamente a economia de lá. Na sua percepção, Fábio, as tarifas elas podem funcionar como esse freio aí ao ímpeto do Fed cortar juros em 2025 ou cortar numa magnitude que o mercado está esperando, até mesmo as próprias tarifas maiores do que acabaram sendo projetadas em alguns casos, elas trazem essa percepção, elas movimentam ali as placas tectônicas do Fed e também do cenário político dos Estados Unidos? Sim, concordo 100% contigo. Afeta em cheio. E o próprio Powell, o presidente do Fed, sendo explícito sobre isso, né? Falando que se não tivesse as tarifas, juros já deviam ter sido cortados. E é isso mesmo. Então, por enquanto, a gente ainda não viu impactos sensíveis na inflação da tarifa dos Estados Unidos, está demorando um pouquinho mais do que a gente esperava, mas tem uma confiança razoável que vem esse impacto, tá? Então, para pensar em números um pouco, o PCE Core, que é o índice de inflação deles, a gente acha que vai ser afetado em mais de 1 ponto percentual por causa dessas tarifas, vai aparecer ainda nesse segundo semestre. E isso afeta diretamente a política monetária. Eu acredito que o Fed vai acabar cortando juros ainda esse ano, mas ele poderia ir muito mais firme, né, e talvez já ter ido, se não tivesse essas tarifas aí, o efeito mais direto que elas têm é sobre a inflação americana mesmo. Tá? Então, direto isso daí. Isso mexendo com a política monetária do Fed, o Fed sendo explícito sobre isso, e aqueles que estão se posicionando para tentar ser o próximo presidente do Fed, falando que tarifas não têm impacto sobre a inflação, lógico que tem, e com isso afetando a política monetária pelo mundo inteiro, né, já que o Fed é tão gigante, né, afeta os juros mundiais através dos juros deles. E, Fábio, e o corte de 3 pontos percentuais pedido pelo Trump é factível ou, claro, né, depois de tantas críticas e tantas falas, né, um pouco mais exacerbadas do presidente americano, 3 pontos percentuais de corte é meio... a gente pode falar que é impossível num cenário de corte de juros pelo Fed, até pela dinâmica de cortes que o Fed adotou na história, né? Talvez seria mais do que o esperado e o tecnicamente possível? Eu acho que se torna possível um cenário de quedas muito abruptas no Fed se acontecer dos Estados Unidos entrar em recessão. Então, é uma possibilidade legítima das tarifas afetarem tanto a economia, muito mais via incerteza, que as tarifas têm causado alta imensa no índice de incerteza econômica, os agentes não sabendo como investir, não sabe o que você faz, quanto que vai ser a tarifa, se o Trump vai mudar de ideia, melhor eu postergo todas as decisões de investimento e consumo de duráveis, e isso costuma ter um impacto relevante na economia e poderia colocar a economia em recessão. Se é verdade que a economia entra em recessão, começa a sair números de mercado de trabalho negativos, né, de payroll negativo, o Fed tem o hábito de cortar com gosto, né, de cortar, sai cortando 50, 100 bips em uma tacada só, e você teria esse cenário do Trump. Mas você teria esse cenário quando tem uma recessão, que não é o que o Trump tem na cabeça. O mundo que o Trump tem na cabeça de cortes grandes de juros sem recessão não é tecnicamente sustentável. E isso chama essa discussão que tem aparecido do Shadow Fed, né, dele colocar agora, já no verão americano, agora nos próximos meses, uma outra pessoa que seria um pseudo ou um chair na sombra, o cara que acaba controlando o que o Fed vai fazer, apesar de não ser ainda o presidente, o cara que vai se tornar o presidente quando o Powell sair em maio de 2026.
é uma história, mas eu também não compro. Eu vejo como uma instituição super sólida e não aconteceu no Brasil também, né? Então, no Brasil, mesmo você podendo imaginar que teria um cenário de shadow com o Galípolo entrando e sendo o próximo presidente quando o Roberto ainda estava de presidente, a gente viu que não acontecia isso, né? Então, uma instituição, se no Brasil é super sólido e a gente não teve um shadow Banco Central, no Fed eu também não imagino o que aconteceria e vejo o Powell como controlando a política monetária e evitando essa queda abrupta de juros a menos de uma recessão até metade do ano que vem.